Shalom, que a paz do Eterno esteja conosco. Agradecemos a Ele pela vida, pela existência, por tudo quanto Ele tem nos proporcionado e pela oportunidade de estarmos buscando estudar, compreender as Escrituras. A palavra do Eterno que nos dá vida, e foi através da palavra do Eterno, da Davar, do Verbo, que tudo foi criado, tudo foi formado através da sua palavra, e essa palavra que se manifestou e que o Eterno se revelou através do seu Filho, Yeshua, o Messias, para resgatar nós dos nossos pecados, das nossas iniquidades e alcançarmos a redenção, a remissão e a transformação na esperança do reino que virá sobre essa terra e que transformará todas as coisas, porque suas diretrizes são do céu, reino do céu. O reino não é no céu, mas provém do céu e será estabelecido sobre essa terra através do Messias Yeshua, Jesus, o nosso Messias, a qual manifestará na sua segunda vinda pela ordem do Pai Santo, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro. E Ele não compartilha a sua glória com ninguém, mas somente a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda exaltação, e reverenciado e louvado seja o seu Filho Yeshua, o Messias, o nome a qual ele determinou acima de todos os nomes, pois nele habita a plenitude da divindade. É isso que o apóstolo Paulo trata na sua carta à igreja de Colossos, aos Colossenses. Nessa oportunidade, a você que está assistindo no dia de hoje, desejo a você um Shabbat Shalom, um sábado de paz, de plenitude, o dia a qual o Eterno santificou, para que nós possamos honrar e dedicar a Ele as nossas virtudes, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nessa oportunidade eu gostaria de estar compartilhando um estudo dentro das visões de Zacarias que nós observamos nos primeiros capítulos do seu livro e frisar e tratar e compartilhar um pouco de uma leitura da sétima visão que Zacarias teve, que está no capítulo 5 do seu livro, a partir do verso 5, que nos diz assim: demonstrando a mulher e também a medida de Efa, ou também podemos representar com o título da A Visão acerca do simbolismo da iniquidade, ou por que não dizer também a palavra pecado, e poder compreender que dentro dessas visões o Eterno revelou para o profeta, esse profeta que o Eterno também demonstrou e entregou através da sua palavra, através da sua davar, da sua manifestação, as promessas de redenção para Israel, como também aspecto da segunda vinda, como está em Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 12, o Eterno tratando de Jerusalém, Jerusalém que se torna um cálice de tontear das nações, e nisso nós vemos todos os aspectos, tanto da primeira vinda do Messias, como Zacarias também profetizou sobre as 30 moedas a qual o Messias seria entregue, como também aspecto da segunda vinda, como também no capítulo 14 trata das festas de tabernáculos que serão manifestadas no milênio, as festas de Sukkot, que serão manifestadas através do Messias e que serão celebradas. E nisso nós vemos, através das profecias, isso está linkado também com o último capítulo de Isaías, onde o profeta diz que naquele tempo, na plenitude, quando o Eterno se manifestar através do seu Messias, haverá ali a determinação de sábado a sábado, de lua nova a lua nova, e nisso nós entendemos que essas festas são proféticas, essas festas são parte e são representação do corpo do Messias, como Paulo trata também em suas cartas, não são festas que foram abolidas ou apenas fazem parte de um ritual cerimonial, mas são proféticas, são moedins no original hebraico, que apontam para a redenção, que apontam para a manifestação e a plenitude do Eterno no desfecho da história, a qual se culminará a partir de eventos através da vinda do Mashiach, da vinda do Messias e da redenção de todas as coisas através de Israel e também para todas as nações. Nisso nós vemos Zacarias, nesses 14 capítulos, são
palavras preciosíssimas, são as palavras que têm interpretações profundas e que aplica também para os nossos dias atuais e que aponta para o futuro. Capítulo 5 e o verso 5 nos diz: Depois o anjo que falava comigo saiu e me disse: Levante teus olhos e vê. Que é isto que sai? E perguntei: Que é? E ele me respondeu: Esta é uma medida que sai, a medida seca, efa, ou efa, e tem as culpas de toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e havia uma mulher sentada dentro da medida. E me disse: Esta é a iniquidade. A expressão muito importante nós guardarmos essa palavra. Esta é a iniquidade. Depois a lançou em meio da medida, dentro da efa, ou efa, e colocou o talento de chumbo sobre a sua abertura. Então levantei meus olhos e vi, e eis que duas mulheres saíram e traziam vento nas suas asas. E tinha asas semelhantes a asas da cegonha, ou asas do vento. E levantaram a medida entre o céu e entre a terra. E depois perguntei ao anjo que falava comigo: Aonde levarão, ou onde levam esta medida, a medida de efa, a qual mulher chamada iniquidade estava dentro desta medida? Verso 11: E ele me respondeu: A terra de Sinar, ou terra de Babilônia, para lhe construir um templo, e ali será estabelecida e assentada sobre sua base. Nós observamos poucos versos dentro dessa visão, da qual Zacarias teve. Nós observamos essa sequência de visões do início do capítulo 1 e se desenvolve até o capítulo 6. São visões preciosíssimas e que demonstram a mensagem do Eterno para o seu povo, não apenas para Israel, mas a todos nós, gentios, fiéis dentre as nações, que compreendemos que Israel é o povo escolhido do Eterno e que Israel é a nação sacerdotal que o Eterno chamou, quando chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, escolheu da sua descendência para abençoar as famílias da terra, da descendência de Israel, da descendência de Abraão. Através de Davi, Deus faz aliança que veria o Messias, e a pessoa de Yeshua, o Messias, veio para trazer a salvação. O próprio nome Yeshua significa libertador, ou significa salvador. E nisso compreendemos que o Messias é glória para Israel, como também ele é manifestação de salvação para o gentio, glória para o seu povo Israel e luz para os gentios. É isso que os profetas trataram. Nós observamos o profeta messiânico como Isaías, no capítulo 9, observamos o momento de sofrimento do Messias no capítulo 53. Isso, a palavra do Eterno, desde a lei do Eterno que foi entregue, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, a instrução do Eterno, como também os escritos, os salmos e os profetas estão, podemos aplicar uma palavra, completos dessas promessas a qual o Eterno desenvolveu na história para cumprir na pessoa do seu Filho, Yeshua, Jesus, o nosso Messias. E nisso nós vamos observar dentro dessas promessas e compreender esta visão que Zacarias está tendo sobre a iniquidade. A palavra central, ou podemos apontar aqui nesta visão, significa iniquidade e compreender o sentido de iniquidade. Se nós formos observar a palavra no original, tanto aquilo que aplica no Taná, o que chamamos Antigo Testamento, que são a lei, os profetas e os escritos, como também aquilo que aplica na Aliança Renovada, o chamado Novo Testamento, vamos observar que transgressão, vamos identificar que a palavra iniquidade está atrelada à transgressão. Mas transgressão do quê? Nisso percebemos, dentro das Escrituras, que iniquidade é a transgressão da lei do Eterno. Então você vai perceber que Zacarias está observando essa visão e o próprio anjo pede para que ele observe, para estar observando, prestando atenção naquilo que estava sendo
desenvolvido para que ele tirasse a mensagem que o Eterno desejava. Porque nós observamos dentro das profecias o Eterno sempre revelando de formas simbólicas, através de mensagens proféticas, como observamos o profeta Daniel, visões como do capítulo 7, grandes animais, representando os impérios e reinos da terra. Observamos também essa linguagem no livro de Apocalipse ou de Revelação de Ohanã, de João, e nisso percebemos que o Eterno utiliza dessa simbologia, e é muito importante entendermos essa simbologia para compreendermos e extrairmos a mensagem central que há nessas visões, nessas revelações. E aqui nós percebemos que o anjo demonstra para Zacarias, pedindo para que ele observe. E quando ele observa, ele vê uma medida, e essa medida efa, e você vai observar também essa medida sendo aplicada desde o início ali no livro de Levítico, era uma medida seca, e nós podemos ter mais ou menos uma média e observar que essa medida nos dias atuais aproximadamente vale 22 litros, esta sequência desta medida. E quando Zacarias observa essa medida, é tirado o tampão ou a tampa, essa tampa de chumbo, e quando ele observa dentro desta efa, dentro dessa medida, que era utilizada para uma medida seca, havia uma mulher que estava dentro desta medida. E o anjo vai estar demonstrando para Zacarias no verso 8, e me disse, esta é a iniquidade. E depois lançou em meio da medida e colocou o talento, colocou o chumbo, colocou a tampa novamente para manter dentro daquela medida a iniquidade, para que ela não saísse ou para que ela não atuasse fora daquela medida. E nisso nós vemos o Eterno demonstrando para Zacarias que a iniquidade deveria ser controlada pelo poder do Eterno. Era necessário que esta iniquidade fosse contida. Deus estava revelando para Zacarias que essa iniquidade deveria ser contida, deveria ser rejeitada. E nisso nós vamos observar que a simbologia para a iniquidade, que significa transgressão da lei, foi representado através desta mulher. E você vai observar a sequência desta visão. Vamos perceber que surgem mais duas representações. Nós vamos perceber que surgem mais duas mulheres, e elas tinham asas de cegonhas, numa linguagem mais comum, ou asas do vento, e tomando aquela efa, com aquela mulher que representava a iniquidade, elas levantaram entre o céu e a terra. E nesse momento, Zacarias vai perguntar para onde que levaria aquela medida, para onde levaria aquela efa, mas também a pergunta de Zacarias seria composta dizendo, para onde há de ir essa iniquidade? E o anjo responde no verso 11 que seria levado para a terra de Sinar, para a terra de Babilônia, para ali construir um templo e será estabelecido e assentado sobre a sua base. Babilônia foi o império que o Eterno permitiu para estar provando, para estar tratando o seu povo dentro dos 70 anos do cativeiro, né? E nisso compreendemos que o tempo de Zacarias é posterior, é pós o exílio. O povo já tinha voltado e estava desenvolvendo para cumprir e para finalizar a construção do segundo templo. É nesse interlúdio, nesse tempo, que Zacarias, aproximadamente juntamente com Ageu, profetizam, anunciam essas visões, para demonstrar para o povo a necessidade de purificação, para demonstrar a necessidade de lançar fora a iniquidade, de abandonar a transgressão, para estar puros diante do Eterno, para estar prontos. E nisso você observa que essa iniquidade é tirada e é levada para a terra de Babilônia, para a terra de Sinar. E interessante que a gente percebe que a palavra Babilônia na Bíblia ela tem uma amplitude muito grande, desde a Torre de Babel, dos tempos onde a Torre de Babel foi desenvolvida, Babel, confusão. Depois, posteriormente, observamos, como já mencionei aqui, na representação do Império Babilônico, através de Nabucodonosor, que levou os cativos de Jerusalém, sitiou Jerusalém, destruiu o primeiro templo, o templo de Salomão, e levou os cativos para a Babilônia, conforme a profecia
que o Eterno tinha dado para Jeremias dos 70 anos de cativeiro. Nisso nós vamos observar e perceber também que o Eterno já tinha também revelado para Daniel sobre os impérios. Em Daniel capítulo 2, a grande estátua que também está em paralelo com os animais do capítulo 7, né? A cabeça de ouro é Babilônia. Babilônia tinha um orgulho, Babilônia tinha uma representação de glória. Até Nabucodonosor foi tomado por esse egoísmo ou por essa exaltação, e o próprio Eterno tratou ele, levando ele para o pasto por 7 tempos, para que ele reconhecesse que a glória pertence somente ao Eterno e ninguém mais. A glória pertence ao Eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que é único, aquele que é um e não divide a sua glória com ninguém. Então a palavra Babilônia também vai se aplicar na aliança renovada, quando Yohanan, João, observa uma meretriz que é aplicado o nome de Grande Babilônia, e você observa em Apocalipse 17 aspectos dessa sequência de Babilônia nas Escrituras. Então Babilônia representa a confusão, representa a representação dos homens para consagrar um nome, para levantar-se contra o Criador. E é isso que nós vamos perceber dentro da palavra do Criador, do Senhor, perceber que Babilônia representa confusão, engano, representa a impiedade, e na Babilônia está contido a transgressão da lei do Eterno, está contido a iniquidade. E é isso que Zacarias está vendo. A iniquidade está sendo contida pela mão do Eterno, somente pela mão dele. E os santos que desejam agradar o Eterno precisam e necessitam abandonar a iniquidade. Nisso você observa e percebe em Gênesis capítulo 10, e você vai observar um descendente de Noé, a qual começou a ser grande na terra, e a partir das suas conquistas se iniciou Babel, a grande torre, como também a sequência que formaria o Império Babilônico. Este grande caçador na frente do Senhor, que significa que se afronta contra o Eterno, se chamava Nimrod. No capítulo 10 de Gênesis, no verso 8, diz: Cuxi gerou a Nimrod, aquele que começou a ser um poderoso na terra, e ele se tornou um poderoso caçador diante de Yahvé, do Eterno. Ele era um opositor, ele resistia aos mandamentos do Eterno. Ele não resistiu apenas para ele, mas ele foi uma referência para aquela geração, para levar eles para a torpeza, para a desobediência, para a iniquidade, para a transgressão do mandamento e da ordem do Eterno. Porque quando o Eterno proferiu as palavras para Noé, para os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, após o dilúvio, colocando o arco de Deus nos céus, fazendo aliança que não destruiria mais a raça humana, Deus deu o mandamento e deu a ordem para que eles se espalhassem sobre a terra. Mas todos nós conhecemos e percebemos que em Babel, em Babilônia, na terra de Sinar, pelo propósito também de Nimrod, envolvendo aquela geração, eles determinaram consagrar os seus nomes, ter um nome levantado na história para afrontar o Eterno. E aqui você vai perceber, ele se tornou um poderoso caçador diante do Eterno. Devido a isso se dizia, como Nimrod, poderoso caçador diante de Yahvé, do Eterno. O início do seu reino foi Babilônia, ou Sinar, Ereque, Acade e Cané, na terra de Sinar. O mesmo contexto está ligado com a visão de Zacarias, e foi neste propósito de início do reino de Nimrod em Babel, em confusão, que eles se afrontaram contra o Eterno. E no capítulo 11, no primeiro verso, vai dizer: e toda a terra tinha um só idioma e uma mesma forma de falar. E sucedeu que, havendo saído os povos do Oriente, acharam um vale na região em Sinar, e se estabeleceu ali. Então disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e poremos no fogo, e os tijolos lhe servirão como pedra, e iremos ajuntá-los, e irá servir como argamassa. Então disse: vamos,
edifiquemos, aqui nós observamos o propósito deles. Vamos, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até o céu, e teremos uma fama para que não sejamos dispersos sob a superfície de toda a terra. Mas havendo descido o Senhor para ver a cidade e a torre que os homens construíram, disse o Senhor: eis que todos são um só povo, e todos eles têm um único idioma, e assim pensam pôr em prática, por isso nada os irá impedir, nada irá restringir de qualquer coisa que pensam pôr em prática. Vamos e desçamos e dividimos ali os idiomas para que ninguém entenda o idioma do outro. E nisso vemos a interferência do Eterno, percebendo que aquela geração, dentro do desejo de Nimrod, dentro daquilo que ia desenvolver Babilônia, Babel, que ia trazer iniquidade sobre a terra, Deus tinha dado o mandamento para se espalhar. Cumprindo esse mandamento, era aplicada através daqueles que eram justos à obediência, mas eles escolheram desobedecer ao Eterno. Eles escolheram transgredir. E isso que você pode perceber que a palavra iniquidade, transgressão da lei, se aplica à desobediência e automaticamente a juízo de Deus sobre aquele que pratica a iniquidade, transgressão da Torá, transgressão da instrução do Eterno, transgressão dos seus mandamentos. É isso que Nimrod levou aquela geração, construindo a Torre de Babel, e o Eterno entrou em juízo, trazendo a separação e aplicando a diversificação das línguas, dos idiomas, e nisso você observa o início de Babilônia, o início de Babel. E quando Zacarias observa aquelas duas representações do Eterno, como mulheres com asas dos ventos, asas de cegonha, levaram aquela medida de efa, tendo dentro dela a iniquidade, levando para a Babilônia, onde tudo começou de rebeldia diante do Criador. Por isso você observa que tudo está interligado. A palavra do Senhor não está dividida. A palavra do Eterno não está dividida em um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Toda a palavra do Eterno está interligada no único propósito de levar o homem a obedecer os mandamentos do Eterno, de obedecer a sua lei, os seus preceitos, para que ele viva bem e que ele alcance o reino. É por isso que Yeshua disse: não penseis que vim abolir a lei e os profetas, mas vim cumprir os mandamentos, vim trazer uma interpretação plena do verdadeiro sentido, mas aplicando aquilo que os profetas, os escritos, aquilo que Moisés revelou, porque se vocês crescem em Moisés, também vocês creriam em mim, porque Moisés disse ao meu respeito. E é isso que nós observamos em Deuteronômio capítulo 18, quando o Eterno disse para Moisés, dizendo: eis que levantarei um profeta semelhante a você. O Messias é um profeta semelhante a Moisés, sendo filho de Deus, sendo divino porque provém do Eterno, sendo acima de Moisés, mas ele é um preservador da lei, da instrução do Eterno, da Torá, dos mandamentos, e através desta obediência nós somos guiados para sermos alcançados pela graça do Eterno, porque somos salvos apenas pela graça, não pelos nossos méritos, mas através desta graça nós também devemos andar em obediência e em novidade de vida. E aqui você observa uma profecia de Isaías no capítulo 24, no verso 5 diz: a terra chegou a ser como seus habitantes. E nisso percebemos como o mundo hoje está transgredindo a lei de Deus, tantas aplicações contra a lei do Eterno, tanta morte, tanto adultério, tanta homicídio, tantas coisas que estão trazendo a contaminação da terra, e da mesma forma que o Eterno julgou Sodoma e Gomorra, também chegará o momento do grande dia do Senhor, que todos os profetas falaram dizendo: quão terrível será o dia do Senhor, será o dia que o Eterno entrará em juízo contra as nações, para poder santificar essa terra e para que seu reino seja estabelecido. Isaías capítulo 24 diz: a terra chegou a ser como seus habitantes, porque transgrediram a Torá, transgrediram a lei, e nisso você vê o preceito de iniquidade, do que Zacarias observou na sua visão. Transgressão da lei e iniquidade.
alteraram o mandamento e estimaram em nada o pacto eterno. Não fizeram, não deram atenção, não manteve a aliança, o pacto eterno. E isso, por causa dessas coisas, a terra se enlutará, se tornará em luto e tornará-se culpado todos os seus habitantes. Por isso serão massacrados todos os habitantes da terra e sobreviverão poucos homens. E nisso você observa a profecia de Isaías que se aplica para os tempos finais, para o futuro. A transgressão da lei. O mundo hoje está nesse caos, nessa situação, como o próprio Messias falou, que o amor ia se esfriar, o compromisso com o próximo e com o eterno ia se esfriar e a iniquidade, a transgressão da lei se multiplicaria. É isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Mas, mesmo que nós estamos envolvidos nesse mundo, nesse sistema, não sendo desse sistema do mundo, nessa grande Babilônia, dessa grande confusão que afronta diante do Eterno, a palavra torre, lá em Gênesis, que está na Torá, significa um altar que os homens levantaram para a sua própria honra. Nós não devemos levantar altar para a nossa própria honra. Nós precisamos fazer como Abraão, que levantou o altar para a glória do Eterno, para honrar o Eterno, para andar em justiça. Quando os homens de Babel, de Nimrod, queriam construir uma cidade, casas materiais, queriam construir uma torre para elevar os seus nomes, Abraão vivia em tendas, peregrinando e caminhando no propósito do Eterno. Mas o escritor de Hebreus vai dizer que ele caminhava, mas não esperava apenas uma cidade terrena, mas uma cidade espiritual, a Nova Jerusalém, que o próprio arquiteto é Deus, e nós sabemos que essa Nova Jerusalém irá descer e será o tabernáculo de Deus para com os homens. Por isso nós vemos a maldade, por isso nós vemos a iniquidade, mas vai chegar de uma forma completa no tempo do fim